Isso é uma coisa que eu discordo muito do pessoal da GF. É uma questão de segurança patrimonial, na minha opinião. Pra mim é o mais importante. Me desculpa, eu acho que quem não investe lá fora tá fazendo errado. E não tá fazendo o básico. A Venezuela, há poucos anos atrás, era um país riquíssimo. Era um país muito próspero. E por uma questão política, se tornou um país muito pobre. Então não deixe chegar nessa situação, e não tô falando que vai chegar, mas imagina que chegue, pra você começar a tomar uma atitude. Sim. E isso é uma coisa que eu discordo muito do pessoal da GF. Eu gosto muito do pessoal da GF, sou amigo do Fábio, sou amigo do Jean, conheço a Luísa, apesar de não falar tanto com ela, conheço o Tani que trabalha lá, gosto muito do trabalho deles, mas não concordo 100% com o que eles falam. A gente tem as diferenças, eu acho isso até bom, inclusive. E ainda que é parecida, que é uma estratégia previdenciária também dos Exato. dois, né? A gente tem esses pontos de concordância, que são a maioria dos pontos, e alguns pontos de discordância. E uma dos pontos de discordância que eu tenho com eles é justamente isso que eu, inclusive, já devo ter falado para eles no podcast que eu fiz com eles. Eu não acho que faz sentido essa ideia de você ter uma meta de ações e você primeiro cumprir a meta de ações em uma empresa e depois ir para outra. Porque isso automaticamente faz você concentrar, talvez por muito tempo, em uma única empresa. Ah, não sabia que tinha que bater a meta em uma empresa pra depois só ir pra outra? Algumas pessoas interpretam dessa forma. Não sei se eles realmente falam isso ou se as pessoas interpretaram dessa forma. Entendi, que o pessoal vai no teu comentário falar isso, por o exemplo. pessoal, Bruno, mas o pessoal da GF, eu não sei se o pessoal da GF falou exatamente assim, né? Porque eu não estou nos cursos deles. Mas o que eles falam eu sigo essa metodologia de meta de ações. Tudo bem, não tem problema você ter meta de ações. Mas tenha uma meta de 1.000 ações em Banco do Brasil e tenha 1.000 em BB Seguridade, e tenha 1.000 em Petrobras, e tenha 1.000 em Taesa. E vá fazendo isso de pouco em pouco. E não primeiro 1.000 em BB, depois 1.000 em BB Seguridade. Aí fica difícil Entendeu? mesmo, Fica essa difícil, concentração. Porque você concentra demais. Muito bom se tá dando tudo certo, como aconteceu até ano passado com o Banco do Brasil. Uma maravilha, quem concentrou tava ganhando uma puta grana, dividendo bom. Do final do ano passado para agora, caiu pela metade o dividendo. Tô nem falando do patrimônio, tô falando do dividendo, que é o que importa. E aí eu acho isso ruim, entendeu? Por mais que a gente fale aqui, que a gente age de forma racional, a gente tende a agir de forma racional, mas a emoção sempre vai existir. Todo mundo é humano, a não ser que você seja psicopata, que não tem emoção nenhuma. Então a emoção sempre vai estar no jogo. Então é melhor que você diversifique a sua carteira para blindar ainda mais a emoção, tá? De entrar na sua decisão, minha opinião. E outra discordância que eu vejo sua com a GF é que eles só investem 100% ações no Brasil, você tem investimento exterior também, né? Exato. Isso é um outro ponto de vista que eu tenho, que inclusive já falei para eles falaram, tudo bem, cada um tem uma. E eles falam que existe mais oportunidade no Brasil, eu concordo, mas eu não acho que não existe oportunidade lá fora, muito pelo contrário, também existe. E a oportunidade de diversificar lá fora, não é nem falando de oportunidade assim, de ação, de empresa. É uma questão de segurança patrimonial, na minha opinião. Para mim é o mais importante. É assim, você ter o seu dinheiro numa outra legislação, numa moeda mais forte que a sua. Ponto. Isso não acontece se você só investir no Brasil. Mesmo que você invista em IVVB11, se expondo lá fora. Você não cumpriu, para mim, a principal coisa que é a proteção patrimonial de você diversificar em outra legislação, em uma outra moeda. De fato, ter a sua poupança, né, o seu patrimônio em separado, em duas caixinhas, que não se conversam. Entendeu? O patrimônio dos Estados Unidos não se conversa com o do Brasil. Eu penso dessa forma. E aí, eles não gostam assim, mas eu acho que é muito importante. E outra questão que eu vejo, eles falam, tem mais oportunidade no Brasil. Realmente, se for pegar em relação a múltiplos, as empresas do Brasil são muito mais descontadas em relação às empresas dos Estados Unidos. Sim. Você pega as 7 magníficas, a realidade é que o PL de várias empresas tá absurdo hoje. Mas aí eu vejo que a mesma comparação de você pegar um Itaú e um Banco do Brasil. Exato. Então o Brasil é um país que tem toda a segurança do mundo, tanto segurança econômica, jurídica, não tem. A gente tá vendo isso hoje. Até na questão de resultados. Então, por exemplo, o Brasil tem mais barganha, tem mais empresa barata que você pode ver como oportunidade, porém, isso se reflete por conta da jurisdição, se reflete por conta do crescimento econômico. Lá fora é a mesma coisa, beleza, as empresas são caras, mas você para pra ver o resultado das empresas, sempre surpreende muitas vezes pra cima também, né? Não, eu concordo. E é aquilo, eu sempre falo, pra quê? Se hoje em dia é tão fácil de você investir lá fora, tão fácil. Você abre sua conta em 1 segundo. Não precisa de provar nada pra ninguém, porque antigamente você tinha que ir num banco, tinha que ter um patrimônio X, tá, para você conseguir. Hoje é tão fácil, é tudo digital. Então, para que se negar as oportunidades que existem se hoje é tão fácil de você conseguir encontrar? Uma coisa seria se fosse muito difícil. Aí beleza, se fosse um trampo, ok, eu até entendo, mas hoje com a facilidade que é, me desculpa, eu acho que quem não investe lá fora tá fazendo errado.
e não tá fazendo o básico. E você vê que, por exemplo, querendo ou não, o Barça é bilionário, né? Tem mais de 4 bilhões e tá 100% no Brasil. Ele tá correndo um grande risco desnecessário, e sendo que é todo o pessoal da GF, né? A Luísa, eu acredito que até ela comentou que recebe mais de 1 milhão por ano em dividendos, então tem mais de 10 milhões, o pessoal lá todo multimilionário, né? O que a gente tem que entender também é que, lembra, né? O Barça começou a investir numa outra época. Numa época que você querer investir lá fora, também era muito complicado. Sim. Pensa nisso também. Eu sempre fico pensando, será que ele só investe no Brasil porque quando ele começou realmente era o único jeito dele conseguir investir mesmo? Porque era muito mais difícil você investir no exterior. Muito mais. Até na própria Bolsa Brasileira já era difícil. Já era difícil investir na Bolsa Brasileira, tanto é que ele foi um dos primeiros, né? Imagina você tentar ir com o seu dinheiro para os Estados Unidos. Era praticamente impossível. Então, eu não estou dizendo que, pô, ele não sabe investir lá fora. Claro que não. Mas talvez ele, pelo tempo que ele investe, né, pelo momento que ele começou a investir, ele conseguiu já montar a carteira dele de forma tão boa que, de fato, para ele não é mais uma oportunidade. Mas é diferente, lembra? A gente não pode pegar o outlier, a gente tem que pegar a média. Então, pro cara que está começando hoje, pô, vai deixar de investir lá fora em moeda forte, em uma outra legislação, só porque alguém falou que não vai? Na minha opinião, não faz sentido, entendeu? Mas é uma questão de carteira. Se o cara falar, Bruno, eu odeio investir lá fora, cara, não quero. Não quero, não vejo isso, não concordo nada. Beleza, investa aqui, você é livre para fazer o que quiser. Mas lembra, não se baseie pelo outlier, se baseie pela média. Entendeu? E eu vejo que o próprio cenário macroeconômico de quando o Barça começou a investir e até mesmo de crescimento do Brasil dos últimos 50 anos vai ser diferente nos próximos 50 anos. Então você pega um Brasil que tinha um crescimento populacional muito grande, que tinha um desenvolvimento grande das metrópoles que se espalhou para áreas mais do interior. Exato. No futuro, vendo até a própria taxa de natalidade. Então, em média, os casais estão tendo 1,5 filhos. Sendo que para conseguir repor era 2,1. Eu acho que é menos isso aí. Eu tô achando que tem pet junto aí nesse meio. É verdade, estão considerando o pet. Eu tô achando, hein? Então a gente vai ter, em 2027 já vai ter estado, acho que era Alagoas e Espírito Santo, que vai começar a diminuir. 2040, o Brasil em si, no total, vai diminuir a população. A gente vai ser um país com uma população mais velha. Exato. Então, para ter um crescimento econômico muito grande aqui, talvez não se repita os últimos 50 anos para os próximos. Concordo. Então, é importante, às vezes, estar em uma geografia diferente, que os Estados Unidos, por mais que a taxa de natalidade caiu lá, também tem muita imigração que vai fazer o país crescer de população. Mas e, assim, tem gente que fala assim, pô, Bruno, mas eu não gosto dos Estados Unidos, cara. Quero investir em outros lugares. Beleza. Você tem, às vezes, boas empresas no Canadá. Ou O cara investe pode no pegar VT o mesmo. VT, pega o VT e vai ser você tem feliz. boas empresas, na vez, na Europa. Você pode investir em outros países emergentes também, se você quiser. Pô, Bruno, eu acredito que a China vai ser a nova potência mundial, cara. Essa é a minha tese. Acho que os Estados Unidos está em decadência. Tem umas pessoas que falam assim, beleza, então invista lá. Não tem problema. Para que ficar em uma única geografia? E aí eu gosto de dar um exemplo mais extremo, que era o seguinte. A Venezuela, há poucos anos atrás, era um país riquíssimo. Era um país muito próspero. E por uma questão política, se tornou um país muito pobre. Imagina o cara que deixou toda a sua grana, vamos pensar até de grana, não é nem investimento, mas toda a sua grana numa única geografia, numa única moeda. Isso foi muito ruim. Onde você tem hoje os venezuelanos continuam tendo muita grana? Onde os caras têm, que os caras que dolarizou. Tem muito venezuelano que tá morando fora. Esses caras continuam com muita grana. Quem Você entende? tinha dinheiro fora foi embora. A realidade é essa. Bruno, pô, você tá falando que o Brasil vai ser isso? Não tô falando que o Brasil vai ser isso. Mas pega esse caso extremo, só pra você entender o motivo da gente falar aqui de proteção patrimonial em outra moeda, entendeu? É isso no final do dia. Ou um caso até que foi ruim, mas obviamente que menos pior que a Venezuela, é a própria Argentina, que agora tá se recuperando, Exato. mas passou por muita Na própria dificuldade. Argentina, exatamente. E olha como era difícil, inclusive, para o argentino, depois que tudo isso piorou, diversificar, mandar dólar para fora, Aí comprar já- dólar. Você viu como que ficou muito mais difícil? Então não deixe chegar nessa situação, e não tô falando que vai chegar, mas imagina que chegue, para você começar a tomar uma atitude. Sim. A Até o grande próprio- questão é o psicológico mesmo. Então começa a acontecer isso. E aí todo o teu dinheiro tá no Brasil. Como que fica teu psicológico? Você vai continuar aportando aqui no Brasil dessa forma? exato. Se você tem, por exemplo, parte no exterior, a parte do exterior tá valorizando, aqui no Brasil tá ruim, às vezes você tem mais segurança até de aportar no Brasil nesses momentos do que se você tivesse 100% aqui, e aí você se desespera, né? Até Exatamente. porque eu tinha visto um dado, acho que em 5 anos o venezuelano que tinha 10 mil dólares, só que no... É Bolivar venezuelano? Acho que é. Bolivar. Esses 10 mil dólares viraram somente 10 dólares. Então, se o cara tivesse, eu tenho 10 mil dólares de patrimônio, É isso. 2 mil dólares tá lá fora. O cara segurou 2 mil dólares pelo menos ainda. né? Exatamente. É o negócio mais importante, a proteção patrimonial. A gente não está nem falando aqui de oportunidade e de qual empresa investir. É a questão da proteção. E aí, Bruno, pô, mas é o que eu sempre falo, né? Quero começar a investir lá fora, decidi. Compraria ETF de S&P.
ETF de S&P. Pô, tá na máxima histórica. Então compra um pouquinho menos. Começa um pouco mais devagar. Ou bota lá fora, bota um ETF de renda fixa, sei lá, 60%, Também pode 40% ser. do de S&P e Pode vai ser. balanceando lá Exato. fora. Exatamente, fica balanceando, mas tem o seu patrimônio. Não precisa ser de 8,80, né? Pô, então depois desse podcast eu vou pegar tudo que eu tenho e colocar lá. Também não precisa ser assim. Vai aos poucos, pô. Vai aos poucos, mas vai fazendo.